bem-vindo! Eu sou a Amanda e esse é o Surtos Literários. Hoje nós vamos falar sobre o livro Metido de Terno e Gravata, que conta a história de Graham, um empresário multimilionário, e Soraya, uma secretária que trabalha numa coluna chamada Pergunte a Ida, onde as pessoas mandam questionamentos sobre o seu dia a dia e são aconselhados. Esse é um livro para você que está de ressaca literária. Ele é um livro leve de romance que você sabe que vai ter um final feliz. Bom, vamos começar. Soraya já começa o livro com o pé esquerdo. Ela encontra um cara que teve um encontro às cegas e foi horrível. Então ela decide falar pra ele que voltou com o ex-namorado, fingindo que é o cara que está sentado ao lado dela. Porém, o cara é um extremo babaca, se aproveita da situação e agarra ela. E logo depois, a esposa dele liga. Tipo, não presta. Ela então decide trocar de vagão e quando acha que vai ter paz, escuta um cara sendo completamente grosseiro no telefone com seus funcionários. Ela olha pra ele e ele é muito, mas muito gato. Deve ser por isso que ele acha que tem o direito de tratar os outros daquela forma. Mas tem a mal que vem pro bem. E ela tem a oportunidade de ficar admirando ele, já que ele não percebe a existência de ninguém em volta dele. Ele então acaba descendo uma parada antes da dela e quando ela vai descer do trem, adivinha o que ela encontra? O celular dele. Ah, o destino. Ela vai pro trabalho e durante o almoço, quando ela tem um tempo, ela pega o telefone dele para bisbilhotar. Mas não encontra muita coisa, só algumas fotos aleatórias. Ela decide então ligar para o primeiro número da agenda dele para poder fazer a entrega do telefone. Porém, a mulher que atende, obviamente tem uma história com ele e não é muito boa, pois ela fala para ela jogar o telefone no rio e esquecer que um dia havia conhecido ele. E passa alguns dias e ela decide entregar o celular. Ela ficou com o telefone durante tanto tempo por um motivo completamente egoísta, ela estava bisbilhotando mesmo. Ela chega na empresa dele e a atendente manda ele esperar um pouquinho e ele chega completamente furioso, entra dentro da sala e a atendente fala assim pra ela: você vai ter que esperar no mínimo meia hora para ele poder desestressar. Ela fica revoltada, descobre que a secretária dele tinha pedido demissão, invade o currículo da secretária, clica no botão de interfone e pergunta pra ele se ele acha que é o mágico de Oz por ser tão difícil de falar com ele. Ela então diz que precisa entregar água a ele e ele fala pra ela se retirar antes que chama segurança, pois ela obviamente não tem nada de que ele iria querer. Ela fica irritada, então decide tirar uma foto dos seios, mostrando o dedo do meio, das pernas e uma da bunda, e manda para o telefone dele e pede pra alguém entregar o celular a ele. Ele fica o quê? Obcecado por ela. Ele não consegue parar de pensar na mulher que ele não conhece o rosto. Ele só consegue pensar naquela maldita pena que ela tem tatuada na canela. Ele então decide responder a mensagem, pois com as fotos ela escreveu que a mãe dele provavelmente teria vergonha de quem ele é. E ele responde dizendo que a mãe dele morreu, mas que sim, provavelmente ela teria vergonha. Ela diz que sente muito e assim eles começam a trocar mensagens. E ele fala que gostaria de ver o rosto dela, pois ele queria saber se combina com a personalidade. Se passam alguns dias dele já indo trocando mensagens e ele está no trem e aleatoriamente olha para a canela de uma mulher e vê a bendita tatuagem. Ele então decide mandar uma mensagem para ela só para ver qual vai ser a reação dela. E aí eles ficam nessa troca. Mas alguns dias depois ela tá no encontro com um babaca que levou ela pro enterro da tia e deixou ela dentro do carro esperando. Ele então manda uma mensagem pra ela perguntando como é que ela tá e ela fala que tá no encontro, sem contar mais detalhes pra ele. E ele diz que o cara provavelmente é um babaca, pois se ela está conversando com outro homem no telefone, então ele não presta. Depois de alguns dias, ela tem a iniciativa de mandar uma mensagem pra ele mostrando as pernas. E eles começam a trocar mensagens até que ele pede pra ouvir a voz dela, pois no dia em que eles conversaram, ela estava com a voz muito brava. Eles então fazem uma ligação e ele pede pra encontrar com ela, mas ela diz que isso não vai rolar porque ela provavelmente não faz o tipo dele. Mas ele não vai desistir. Durante o mandamento do livro ele fica mandando mensagens para o trabalho dela para que ela possa responder e eles ficam nessa troca durante o livro inteiro. Um dia no trem, a Soraya está com um amigo, ele fica louco de ciúmes e acaba com a farsa mandando uma mensagem para ela perguntando quem era aquele cara. Ele perde a pedra dele e sai junto com ela do trem. Eles esperam a estação ficar vazia e eles não perdem tempo, eles nem conversam, eles simplesmente se atacam. Quando eles conseguem se afastar, ela diz que não quer ficar com alguém como ele. E ele diz que quer ela pra ele. Ele então pergunta que se ela disser que não quer sexo na relação, se ele ainda vai querê-la. E ele diz que quer ela de qualquer forma. Eles então marcam um jantar. Como ela não aceita carona, ele decide ir para um restaurante perto da casa dela e dá eles chegarem juntos. Porém, ela se esconde e fica observando ele de longe, até tomar coragem de aparecer. Quando eles se encontram finalmente, fica naquela Graham, Soraya, super formal, até que ele diz um dane-se e agarra ela. No decorrer do jantar, eles conversam durante horas e lá pro final, mais de 3 horas depois, ela recebe uma mensagem de uma amiga e lembra de uma coisa que ele falou,
que ele estava certo, que com ele ela nem lembrava que o telefone existia. Depois, quando o jantar já está no fim, ele diz que quer exclusividade. Ele não quer que ela saia com mais ninguém. Então ela propõe que cada um vá a um evento social do mundo deles, para ver se assim eles vão se adaptar. O evento dela é uma festa no estúdio de tatuagem dos amigos dela. E lá nós descobrimos que Graham tem uma tatuagem com o nome da ex, que ele quer tirar. Graças a Deus, porque ninguém merece, né? E como um estúdio de tatuagem e uma festa é um ótimo lugar para se ter uma conversa emocional, nós descobrimos nessa festa a história sobre o pai dela, que traiu a mãe dela e se divorciou quando ela tinha 10 anos, se casou com outra mulher que tinha 3 filhas, se tornou um pai para essas 3 filhas e esqueceu completamente a verdadeira filha. E também descobrimos a história sobre a ex do Graham. Ele e o melhor amigo fundaram a empresa e ela foi junto com eles. Depois de 2 anos e meio de relacionamento, quando eles estavam até mesmo noivos, ele descobriu que esse melhor amigo e essa ex estavam tendo um caso. Esse amigo então se desligou da empresa e abriu uma concorrente junto com ela. O evento dele será um baile de gala e ela reserva 2 vestidos para poder experimentar depois. Quando ela vai buscar esses vestidos, a atendente fala para ela que o marido dela, tinha pagado por esses vestidos e adicionado mais um que ela tinha ficado louca por ele, mas ela não tinha dinheiro para pagar. E ainda mandou que escolhesse um sapato que combinasse com aquele vestido. Quando ela chegou em casa, o motorista dele estava esperando por ela na porta e entregou uma sacola para ela. Nessa sacola tinha uma tinta de cabelo da cor do vestido. Por quê? Porque a Soraya tem as pontas dos cabelos pintadas. E a cada emoção que ela tem, a cada evento que ela tem, ela pinta as pontas de uma cor diferente. Ela obviamente não quer aceitar, mas ele diz que não tem devolução e o vestido é dela e ponto final. O baile transcorre de boas, eles ficam tranquilos e decidem ser exclusivos. Em uma ponta do livro, quando eles estão chegando finalmente, ele recebe uma ligação da assistente social da avó dele dizendo que ela caiu e está no hospital. A avó dele é a única família que ele tem. Eles então vão correndo até o hospital e na volta ele diz que está cansado de ficar sozinho e pede que ela fique com ele durante aquela noite, sem segundas intenções. Durante a madrugada, ela acorda com ele observando ela, eles têm uma conversa e finalmente rola o que todos esperávamos, né, quando você lê um livro desse. Mas, como nem tudo são flores, no dia seguinte nós descobrimos que Liam, esse ex-amigo dele, que traiu e tal, então, ele teve uma parada cardíaca, bateu o carro num poste e morreu. Eles então vão pro enterro, tem até uma piadinha da Soraya com isso, de que ela está acostumada a ter encontro em enterros. E durante o funeral nós temos uma grande surpresa. A filha do ex-amigo e da ex-noiva é a cópia esculpida e escarrada dele, não tem nenhuma diferença. Chama o ratinho, por favor, porque a gente vai precisar de um teste de DNA. Claro que depois disso as coisas desandam e ela começa a ficar super preocupada com a situação e afasta ele. Ela acha que não cabe mais na vida dele, mas ele percebe e implora pelo amor de Deus para ela não abandonar ele. Mas as coisas não melhoram. Ela decide ir atrás do pai, que ela não vê há 8 anos, porque ela acha que as situações são parecidas. A conversa desanda totalmente, ao ponto de o pai dizer que sente muito por ter magoado ela e a mãe, mas que não sente muito por ter feito o que fez, porque ele era feliz agora. Ela então foi transtornada de casa e, como o Graham conhece ela, no caminho até lá, quando ela contou pra ele que ela estava indo, ele já foi direto pra lá e ficou esperando ela na porta pra poder consolá-la. Depois que sai o exame de DNA e comprova que realmente ela é filha do Graham, o que nós já tínhamos certeza, Genevieve, a ex, a cobra, começa a destilar o veneno. A Soraya sabe que ela quer voltar com ele e ela começa a ficar insegura. Tipo, ela não percebe que ele tá com os 4 pneus arriados por ela. E como nós sabemos que o Graham é completamente emocionado, numa noite aleatória, ele chega na casa da Soraya com uma surpresa. Ele tatuou a mesma tatuagem que ela tem de pena em cima do coração. Com uma diferença, ele tatuou com o nome dela. Durante o aniversário da Chloe, a Genevieve, aquela vaca, não deixa de destilar o seu veneno. Ela se tranca no escritório junto com a Soraya e manda que ela pare de dormir com o Graham, falando que ele está atrapalhando que a filha deles tenha uma família. Como se ela tivesse algum direito de se meter nessa situação, né? Pelo amor de Deus. E é aí que ela comete um erro. Ela, super insegura, decide mandar um e-mail à Ida perguntando o que fazer. Conta a história inteira e no nome ela coloca o nome da madrasta para não usar o dela. Quando ela recebe uma resposta, a resposta é a seguinte: termine com ele para que ele possa voltar para o meio da filha dele e ter uma família feliz, né? Como se isso fosse acontecer. Ah, e ainda mais, finja que traiu ele, porque aí ele vai te superar mais rápido. E o que ela faz? Ela decide seguir esse conselho idiota, vontade de matar. Dias antes de colocar o plano em ação, Graham finalmente diz que a ama,
e ela não consegue segurar as lágrimas porque na cabeça dela, ela acha que é obrigada a terminar com ele. Então, alguns dias depois, quando eles vão se encontrar, ela coloca o plano em ação e não precisa nem dizer o que acontece. Ele fica destruído, a cena é horrível de se ler, sinceramente. Ele então vai jantar com a filha na casa da Ade e ela começa a dar drinks pra ele, fazendo com que ele fique alterado e durma no sofá. Nisso, ela acorda ele de madrugada e fica nua pra ele. E aí o coração fica como? Acelerado, completamente apertado, com medo dele fazer alguma besteira. Mas ele não faz. Ele se levanta, manda ela se vestir e vai embora. Depois, quando eles conversam, ela diz pra ele que ela quer tentar de novo ter uma família, que quer fazer a filha dela ter uma família. E ele fala pra ela que isso não vai acontecer. E ela diz pra ele que ela não vai esperar pra sempre. Então ele responde que ela não deve nem perder o tempo dela esperando, porque ele não vai mudar com ela. Se ele quer que a filha dele tenha respeito por si mesma, ele deve primeiro começar mostrando respeito por si. Nesse meio tempo, a Sarah está destruída, pensando se ela fez a coisa certa, e eu posso responder para ela, ela não fez. Quando a amiga dela dá a ideia de elas fazerem uma viagem de amigas para a Califórnia. Durante a viagem, ela está fazendo uma caminhada pela praia, quando ela encontra uma mulher junto com uma criança. Com alguns minutos de conversa, nós descobrimos que a mulher é madrasta da criança, que se chama Chloe, e que a menina adora a situação completamente da guarda compartilhada. Aí então começa a pensar que aquilo é um sinal e que ela fez a coisa errada. Demorou pra caramba pra perceber o erro, né, gente? Nisso, de volta a Nova York, Graham tem um momento de fraqueza e pega todos os jornais pra ler as colunas de ida pra ver se tem alguma noção do que tá acontecendo na vida da Sarah. Enquanto ele lê as colunas, ele se depara com uma no nome da madrasta dela, em que conta a exata história do que eles estavam vivendo. E aí, após ele ler a resposta que a Ida mandou, ele junta os pontos e percebe que ele nunca foi traído. E ele nunca fica tão feliz de alguém ter mentido pra ele. Naquele momento, ele pega o carro, vai diretamente no amigo dela, ameaça ele pra ele contar onde ela está, pega o primeiro voo e vai pra Califórnia atrás dela. Eles então voltam a trocar mensagens e ele implora que ela fala pra ele que ele tá certo, que ela não fez aquilo. Ela então conta toda a história e ele pede pra encontrar. Ela então pede pra ele esperar um pouco. Ele fica lá num bar durante um tempo, até que ela manda 3 mensagens pra ele. Uma foto dos seios, uma foto das pernas e uma foto da bunda. E fala pra ele ir ao encontro dela. Quando ele chega, ela recebe ele toda vestida de rosa, com as pontas do cabelo pintadas de rosa. E quando ele pergunta o que aquilo significa, ela diz que é amor, que ela está apaixonada. Eles então fazem as pazes e quando estão lá se beijando, ele nota que o olhar está enfaixado e pergunta o que aconteceu. E ela diz que fez uma mudança na tatuagem. E ele fica desesperado, tipo assim, ela fez uma mudança na tatuagem que eu fiz. E aí, quando ela mostra pra ele a mudança, é pouca. Ela apenas escreveu o nome dele e o nome da Chloe, porque ela diz que ele é o amor da vida dela e que mesmo que pareça estranho por ser tão rápido, ela já ama a Chloe, porque é uma parte dele. Então, nós temos um final super bonitinho, com eles contando pra Chloe que na verdade ele é o pai dela, que o outro cara não deixa de ser o pai dela, até porque é uma criança de 4 anos, então eles falam pra ela que ela tem 2 pais, contam tudo, ela aceita super de boas, fica muito feliz porque ela teve esse período de adaptação com ele, e eles contam que a Sarah está grávida e ela fica muito feliz de ter um irmãozinho. E o livro termina assim, com um Felizes para Sempre. Como eu disse, esse é um livro perfeito para você ler quando você está de ressaca literária. Por quê? Porque ele é leve, mesmo que ele tenha um pequeno momento ali, que você fica com o coração na mão por causa da briga deles, você sabe que ele vai terminar feliz. E ele termina. Então isso te dá um ânimo. Bom, o vídeo fica por aqui. E segunda eu volto para fazer mais um resumo de Trono de Vidro. Beijinhos e até a próxima!